junto com o programa de genética aqui na GEM e com uma assistente e agora doutoranda, Claudia Fonseca, mas vou falar de autoria própria agora para vocês. E é mais um programa de pesquisa do que propriamente resultados etnográficos, já que em meia hora realmente não tem tempo para entrar em muita etnografia. Então, a fabricação de vínculos de parentesco, tecnologias relevantes à reparação dos filhos separados. Vocês vão entender o que é isso depois. Mas eu quero um pequeno prefácio. O que tem parentesco a ver com os estudos de ciência e tecnologia, afinal? E especialmente quando a gente pensa no kinship canônico, que é Maio forte, Radcliffe Brown, etc. E a gente adora citar Robin Fox em 67, dizendo que o parentesco é para a antropologia, o que a lógica é para a filosofia, o nu para a arte. É a disciplina básica de uma área de estudos. Então, isso coloca todo mundo que não estuda parentesco. E, propriamente, vocês vão ver nessa capa de 73, uma coletânea editada por Jack Goody, sobre o kinship, que é considerado uma das últimas grandes clássicas das obras coletivas. E vocês vão ver quem trabalhava sobre parentesco naquela época: Edmund Leach, Frederick Barr, Maurice Bloch, Stanley Cambiar, etc. Quer dizer, todos os grandes nomes da antropologia tinham que lidar com o parentesco, certo? O que acontece? Depois desse volume, cai parentesco em esquecimento. Jasmine Karsten vai publicar um coletâneo só em 2000, onde ela começa no prefácio dizendo: faz quase 30 anos que não sai uma obra coletiva de peso sobre parentesco. Mas é interessante, quando a gente recua um pouquinho para 95, e vamos escutar David Schneider, que é o grande desconstrucionista de parentesco lá de Chicago, e ele vai reconhecer, gente, até recentemente, quer dizer, entre 73 e 95, o parentesco tinha deixado de ser um tema de grande popularidade na antropologia. Agora, o tema ressurge, tal como um fênix das cinzas. Isto é devido a pessoas como Marilyn Strathern e o novo trabalho em estudos gay e lésbicos de Kat Weston, Ellen Lewin, por exemplo, e ao trabalho feminista de pessoas como Silva Yanagisaki. Tá? Eu quero lembrar que durante os anos, e depois 80 e depois 90, mas eu coloquei 80 porque, para mim, 91 é um grande marco dos STS, porque é Bruno Latour, já mais fomos modernos, né? E é interessante ver como já na década de 80, quem estava trabalhando com desnaturalização eram essas feministas, antropólogas. E no 82 é muito interessante, tem uma conferência de Wintergren sobre feminismo e teoria do parentesco, e nessa conferência vem pessoas como Jack Goody, Maurice Bloch, muitos dos clássicos, e também vem as feministas, que nós vamos ver, Kat Weston, etc., Marilyn Strathern, em 82 já se juntando. Nós vamos ver como esses grandes teóricos dos estudos feministas, Strathern, Weston e, obviamente, Haraway, ela não sabe exatamente no grupo de parentesco, mas estão todos trabalhando e desenvolvendo juntos, na linhagem de estudos feministas, uma ideia sobre corpo, gênero e sexualidade, desnaturalizando esses ramos e, por extensão, quase que acabando com... Eu só quero mostrar para vocês de novo, eu não mostrei, mas olha como é a família clássica. É uma estátua de Henry Moore, sabe, em bronze, mamãe, papai e os filhos. Não tem nada mais natural, sólido e essencial do que isso, certo? Olha como fica no novo cânone em 2002, que se chama, não parentesco, mas agora Relative Values, que é um trocadilho, porque por causa que em inglês relative quer dizer parente. Na verdade são conexões
familiares, mas valores relativos. E o que nós temos nessa coletânea é muito interessante. Nós temos artigos sobre hipertexto, sobre coleções museológicas, sobre doenças genéticas, novas tecnologias reprodutivas, transfusão de sangue, sempre pensando como que a gente pensa e significa e quais são as metáforas de família e de conexão, certo? Então, aí nós vemos como as autoras são muitas dessa linha de estudos feministas e eu digo, é fênix ou ciborgue, porque quando volta o parentesco não tem mais semelhanças realmente com aquela imagem canônica dos anos 70, certo? E eu vou pegar carona exatamente em uma dessas pessoas, Janet Carsten, que todo mundo cita agora desde os anos 2000, que quando ela fala de parentesco, ela já substitui com outro termo que agora é relatedness, tipo conexões. E ela vai dizer, mas eu estou pensando num tipo particular de socialidade em que se tornam possíveis certas formas de temporalidade, de memória e, por extensão, de disposições em relação ao passado, o presente e o futuro. Ela está pensando justamente essas conexões familiares, parentesco, como resultado de memórias, e ela está dizendo individuais e familiares, interagindo com eventos políticos em larga escala e com estruturas coletivas institucionalizadas que produzem essa sensação, né, de identidade familiar. E eu quero dizer, eu dando uma guinada mais explícita na direção de estudos de ciência e tecnologia, queria dizer, em vez de simplesmente resultado de memórias interagindo, eu quero colocar interagindo com tecnologias de memória. Para mim, uma das grandes sacadas de nossa área é de pensar as mediações. Tá? Tecnologias que produzem a identidade familiar, tecnologias materiais e imateriais. Então, nós temos narrativos, documentos DNA, eu vou falar com isso mais adiante, e também a ideia dessas tecnologias em constante mutação. Quer dizer, nós estamos lidando com temporalidades dinâmicas e questão de mudança. Eu quero explicar isso mais adiante, mas eu estou apontando na direção da minha análise, porque aí eu chego no meu campo empírico. Eu vou começar com o que eu chamo as mutações na memória oficial. Eu trabalho com um tema que diz respeito à política sanitária nacional, que lidava com o problema de lepra, hoje chamada hanseníase, entre os anos 20 e 86 do século passado, quando a política era de sequestro e internamento compulsório de leprosos nos hospitais colônias, e dezenas de milhares de pacientes foram submetidos à força, à solução considerada moderna e humanitária de viver nessas colônias no fim do mundo, isolados, sem poder sair. Eram instituições totais que deviam ser isoladas e autossuficientes, e onde se trabalhava, se casava, jogava futebol, tudo, mas sem crianças. As pessoas tinham filhos, mas os filhos eram retirados, ou quem era mandado para a colônia já tinha filho, o filho já era tirado, colocadas essas crianças nos orfanatos especiais, chamados preventórios, e onde a gente estima mais ou menos 40 mil crianças, pessoas cresceram nesses preventórios até os anos 80. Ou essas crianças eram dadas em adoção, muitas vezes sem a anuência dos seus pais. E aqui nós temos uma imagem das cestas de, eles dizem, filhos sadios de leprosos, que era um pouco quase propaganda de adote-se uma criança já em 45, tá? É muito interessante porque quando eu falo nas mutações da história oficial, a história é revisada, e aí que já entra um dos atores desse cenário, que somos acadêmicos como nós, pesquisadores, historiadores,
que estão trabalhando sobre esse tema e contribuíram para uma reescrita dessa solução moderna humanitária. Agora a política virou, é chamado pelos militantes como de holocausto brasileiro. Os filhos separados se tornaram órfãos de pais vivos, com grande indignação, e famílias que eram vistas como abandonantes, rejeitaram o doente e abandonaram na colônia, agora são todas vistas como vítimas de violência estatal. Como as coisas mudaram. Terminou oficialmente a política de internamento em 86, mas já era a época da reabertura democrática e desde o início dos anos 80, as pessoas nas colônias passaram a se organizar em um movimento social que se chama MORHAN, Movimento pela Reintegração dos Atingidos de Hanseníase, e da qual eu também sou parceira junto com o Departamento de Genética e Nagento. Tem uma longa história desse movimento, mas eu vou pular por cima das diferentes etapas, da incrível continuidade para a era dos direitos humanos, que é uma outra mudança no cenário, quando passou a ser no cenário internacional a importância, inclusive, dos diferentes países mostrar como estão promovendo os direitos humanos e essa lógica humanitária de que fala de passar, entre outros. Aqui tem uma imagem de uma reunião com o embaixador do Japão, porque lá também tem toda essa história de lepra, de colônias, etc. E eles fizeram uma reparação para os compulsoriamente internados antes do Brasil, e o Brasil, em 2007, junto com o movimento social e com o novo cenário político, os ex-internados conseguiram uma lei de reparação, e aqui nós estamos vendo um dos militantes junto com o presidente Lula. É uma pensão vitalícia de 2 salários mínimos e pedido oficial de desculpas. Tá? No bojo da reparação e o enquadramento legal surgem novos atores. E essa aqui, na verdade, é o trabalho de dissertação de Claudia Fonseca. Eu não vou ficar muito nisso, mas para as pessoas é uma coisa passar uma lei, é outra coisa resolver quem é que tem direito à reparação. São pessoas que precisam comprovar, eu estive lá, Cláudia, fiz parte daquela colônia. Então, as provas vêm em forma de memórias, mediadas por depoimentos escritos, audiogravados e videofilmados e documentos oficiais, registros hospitalares, laudos médicos, etc. A gente vai falar de quão falhos e problemáticos são essas mediações. Mas eu quero chegar ao meu foco principal, que é onde eu vou falar de ligações familiares, não simplesmente identificação individual. E essa questão da mutação na ideia de parentesco vem num contexto de antecipação da reparação legal para os filhos que foram retirados dos seus pais e jogados nos preventórios ou dados em adoção. Tem 3 projetos atualmente tramitando no Congresso de reparação para essas pessoas. A questão seria como calcular o direito de determinado indivíduo à reparação, como comprovar o vínculo familiar com uma pessoa compulsoriamente internada. Se eu fui dado em adoção sem registro nenhum, eu tenho um novo nome, como que eu consigo mostrar que eu sou um filho separado, tá? Bom, tem a questão da tecnologia memória, e que tem toda uma análise muito interessante, como a memória pode ser reativada através de determinadas tecnologias como fotos, etc. Mesmo telefone e tal. Mas eu vou dizer aqui, a memória tem as lacunas, muitas pessoas dizem, como que eu vou lembrar quem eu sou? Eu fui retirada quando eu era recém-nascida, entendeu? Os processos, as pessoas muito dizendo, eu chamava fulana, eu conhecia a minha mãe, eu chamava ela de tia. Só depois me falaram que era minha mãe, certo? Ou tem muitas outras formas de memória marcando diferentes socialidades e parentescos. Como eles dizem, por exemplo, lá no orfanato, no dia de visita, todo mundo era pai e mãe.
documentos também, a gente pensa, então vamos para os documentos, mas quem tentou já lidar com documentos no Brasil históricos vai saber. Uma população majoritariamente rural, que não tinha certidão de nascimento até os 20 anos de idade, nos documentos oficiais nomes e dados para a mesma pessoa variam tremendamente. Tem fraude, tem erros, tem adoção à brasileira, quando os pais adotivos simplesmente declaram a criança como se fosse nascido deles. E arquivos perdidos, danificados ou extremamente lacunários. Então, mais uma vez, como comprovar que fulano é filho ou filha de Beltrano? Nós temos as fichas de internação dos hospitais. Aqui tem um de 45. Mas o que vai dizer? Tal pessoa esteve no hospital, mas tem um filho menor. Não tem nome, não tem idade, não tem um registro. Então, a questão é como ajudar essas pessoas a se declararem em vista dessa reparação. Para completar a memória e a documentação, surge um novo aliado. O Instituto Nacional de Genética Médica Populacional, aqui da UFRGS, que trabalha como voluntário parceiro deste movimento social. E a proposta desse programa, Projeto Reencontro, é fazer teste de DNA que deve reunir as famílias. E é absolutamente inspirado esse projeto nas abuelas da Praça de Maio, que é toda uma outra linhagem. A coordenadora desse projeto já trabalhou com geneticistas na Argentina e trouxe a ideia para cá. E por essa tecnologia, nós temos toda uma questão agora de irmãos reunidos antes mesmo de receberem o resultado do teste. Porque as pessoas, a ideia do teste de DNA chama as pessoas, é um cartão de visita e de publicidade. Então, de repente, estão conseguindo juntar pessoas à causa dos filhos separados, que estão se reencontrando, e muitas vezes, como eu digo, até nesse caso, tem um caso onde nem deu resultado positivo, mas as pessoas já estavam se reconhecendo como família. Então, criando a ideia de as pessoas magoadas, dizendo abandonadas pelos pais, pelos irmãos, de repente estão fazendo testes juntos, porque o detalhe é que para uma pessoa completamente não identificada, com identidade errada, quero dizer, ser ligada às suas raízes biológicas, tem que encontrar um irmão de sangue, ou pelo menos meio irmão, que tem os documentos corretos. Então, ainda os documentos são importantes nessa pista, e as duas pessoas fazem o teste juntos, e dessa maneira, quem não tem a identidade certa acaba assumindo a identidade. Famílias restituídas, novas socialidades. Eu quero dizer, mais uma vez, eu tenho muitas histórias etnográficas sobre essas pessoas, mas não vou entrar nisso agora. O que eu quero insistir, perfeito, como, voltando para essa questão de temporalidades e essa questão de identidade, como o próprio DNA, o teste, essa tecnologia está conseguindo reescrever, de certa forma, o passado e o futuro dessas famílias e dessas identidades. Por exemplo, em muitos casos, as crianças morriam no preventório. Nos primeiros anos, eles estimam que 40% dos recém-nascidos morriam. Mas a gente também não sabe porque, como dizem os familiares, a mãe nunca recebeu a certidão de óbito, a gente nunca viu o túmulo, a gente quer prova que o nosso irmãozinho morreu e não foi dado ilegalmente, ou vendido, como é o boato, em adoção, né, em algum lugar. Então, de repente, um detalhe na história familiar volta a ser uma realidade e as pessoas estão doando a amostra de saliva, porque é feita pela saliva, justamente para entrar num banco de dados que deve identificar pessoas futuramente. Quando um dia aparecer o meu irmão, ou sabe mesmo daqui 10, 20 anos,
ele vai poder verificar. Então, ressuscita os mortos, com a possibilidade de biobancos. Também prevendo novas mutações. Eu me dei conta disso e comecei a pensar nessas temporalidades quando eu estava assistindo à restituição dos resultados a um grupo e a coleta de novas amostras. E todo mundo na plateia queria fazer um teste de DNA para confirmar sua identidade. E a geneticista, com muita paciência, dizia: você não precisa, você já tem o nome do seu pai e da tua mãe direitinho. Não, as pessoas diziam: eu fiquei dirigindo a noite inteira para estar aqui hoje para fazer o teste. E o cara diz: como posso ter certeza que daqui a alguns anos meu RG ainda vai ter valor? Eu estou pensando que no futuro a única prova válida de identidade e parentesco vai ser pelo DNA. Então, isso me fez pensar muito, por causa das coisas que eu estou lendo também de estudos de tecnologia e ciência, nessas temporalidades mutantes. E como, para eu pensar como as pessoas estão sentindo e lendo sua própria identidade familiar, a gente tem que pensar em todas essas diferentes tecnologias, a tecnologia da memória, que também é muito variada, pode nos dizer ativada, desativada, a questão de documentos, mas os documentos que se perdem, que adquirem um novo valor em função de um novo contexto, ou o DNA, que claro que também pode ser contestado, porque não foi feito conforme toda a cadeia de custódia, etc. Então, todas essas tecnologias também têm uma temporalidade e estão interagindo. Então, aí que eu termino, as tecnologias interagindo estão com os eventos políticos em grande escala, como falou Carsten, de toda essa mudança política, estruturas coletivas institucionalizadas. E isso inclui o movimento social, os professores universitários, homenageando. E isso quer dizer, as leis do DNA, os pesquisadores universitários, o que o STS faz para mim, em vez de simplesmente dizer qual é, como rememoria aquela estátua da família, mãe, pai e filhos, eu estou reunindo as famílias naturais, é pensar como essas identidades familiares não são nunca estanques, paradas, e dependem dessas mediações materiais e imateriais que cada uma tem que ser pensada. Né? Então, tá. É isso que eu queria trazer para vocês de parentesco e dessa linhagem que eu acho que eu compartilho com outros pesquisadores aqui dentro de corpo, gênero, sexualidade e com uma certa ascendência de estudos feministas. Obrigada.